Vamos apresentar neste módulo como se pode efetuar o estudo da análise do movimento, apresentando um exemplo simples a partir do SolidWorks, utilizando o módulo Motion Analysis integrado neste software. Vamos fazer uma introdução dos diferentes tipos de comandos e diferentes mecanismos que cada um pode efetuar. Para iniciarmos o estudo de movimento, precisamos primeiro de conhecer os comandos e mecanismos disponíveis na interface. Este primeiro símbolo, semelhante a uma calculadora, calcula e analisa o movimento do conjunto de peças consoante os mecanismos que foram aplicados para o estudo. O comando seguinte é o Play from Start, que indica que vamos iniciar do ponto zero. O comando seguinte é o Play e podemos iniciar o estudo a nível temporal no ponto que pretendermos. O Stop faz a paragem do estudo. Depois temos a barra de tempo em segundos. A barra em baixo é a continuação da barra de comandos e este retângulo indica-nos a velocidade de reprodução que queremos inserir no conjunto. No comando seguinte conseguimos definir o modo que queremos reproduzir: normal, em loop ou recíproco. Os dois comandos seguintes servirão para gravar a reprodução ou animação e ainda gravar em modo Explode, como se fosse uma desmontagem de componentes em reprodução. A barra seguinte mostra o comando designado por motor, um dos mais utilizados para o caso de pretendermos colocar o conjunto de componentes em rotação, por exemplo, um veio do motor ou engrenagens. A seguir temos a mola, o amortecedor e a aplicação de força ou forças. Neste comando temos o contacto entre componentes do conjunto. A gravidade, designado por uma maçã verde, define-se o eixo x, y e z que queremos representar pela ação da gravidade. O comando seguinte é designado por resultados, sendo definido dependendo do que pretendemos determinar, isto é, a escolha de diretrizes ou critérios originarão a amostragem de um ou mais gráficos que representarão o estudo da análise do movimento, onde podemos retirar as conclusões. As propriedades, um comando utilizado para definir parâmetros para a análise de movimento. Ao lado temos um conjunto de três ícones, que representam a barra de simulação. Nesta barra temos acesso ao Setup de simulação, onde podemos definir no retângulo azul o componente que vai ser submetido à simulação. Podemos definir o tempo e ainda a densidade da malha do componente escolhido. O ícone seguinte efetua o cálculo e análise do componente. Já com a simulação efetuada, podemos definir o que pretendemos mostrar a nível de resultados, tensão, deformação e fator de segurança. Podemos ainda mostrar através da árvore de operações os resultados. Na zona superior da árvore de operações temos os diferentes tipos de filtros. Mais ao lado temos a barra de definição de tempo, ou seja, a definição do tempo total que o estudo pode reproduzir e a definição do tempo para cada comando ou mecanismo. Por último, temos dois ícones que se destacam mais à direita da interface do Motion Analysis. O primeiro destina-se a implementar as tarefas, comandos, condições e tempos aos componentes do conjunto, e o outro destina-se apenas a expandir ou recolher a tela de comandos. Vamos indicar, muito sintetizadamente, o que é o Motion Analysis. A análise de movimento é capaz de determinar os mais variedíssimos parâmetros de projeto, como a velocidade, a aceleração, forças, momentos, etc. Tudo inicia com o desenho em 3D e a modelação dos componentes em vários desenhos 3D. São aplicados mecanismos apropriados
para a concretização da análise do movimento, que permitirá determinar os resultados e estudos. Vamos agora mostrar nesta lição o interface inicial do SolidWorks, onde existem duas formas de ativação. A primeira, no interface inicial, vamos ao ícone Opções, Add-ins e abre-se uma pequena janela com vários módulos de simulação. A segunda forma, já dentro do desenho 3D, Part ou Assembly, podemos ativar o Motion Analysis da mesma forma, ou seja, vamos ao ícone Opções, Add-in e fazemos o visto no módulo SolidWorks Motion. Existem ainda dois tipos de ativação. A definitiva, quando iniciamos, o software já se encontra ativo, visto da direita. Não definitiva, quando iniciamos, o software não se encontra ativo, visto da esquerda. Com o desenho 3D criado e a montagem dos conjuntos no Assembly, podemos seguir para a análise de movimento. No canto inferior esquerdo existem dois separadores. Um separador, designado por Model, é onde se encontra o conjunto desenhado e onde é concebida a montagem do conjunto de componentes. O outro separador, designado por Motion Study 1, é onde vamos clicar e abre uma nova janela com uma nova interface, mecanismos e comandos, ou seja, será onde iremos efetuar o estudo ou estudos dos modelos. Vamos indicar o que cada um dos comandos é capaz de fazer e as opções disponíveis. Motor. Temos a possibilidade de escolher rotativo ou linear. No retângulo azul define-se a face, a aresta ou a linha do componente que queremos acionar com o motor. Em baixo, define-se a direção. O retângulo seguinte utiliza-se caso queiramos definir o componente a mover relativamente a outro componente, definindo também a face, a aresta ou linha. Os tipos de movimento que podemos utilizar são: velocidade constante, define-se o valor em RPM, a distância, define-se o valor em graus, se for motor rotativo, ou define-se em milímetros se for motor linear. Segmentos. Define-se através de uma tabela os valores, em graus ou em milímetros, no início e no fim de cada etapa. Existe ainda a possibilidade de definir o tipo de segmento, se é cúbico, linear ou polinomial. Ao lado são traçados os gráficos de deslocamento, velocidade e aceleração. Passamos para a mola. Temos a possibilidade de escolher linear ou torção, da mesma forma que o motor. Neste comando, o retângulo azul servirá também para definir a face, a aresta ou a linha, do ponto inicial até ao ponto final que será definida por outra face. Pode-se definir o expoente, a constante da mola, a distância de abertura da mola, pode-se definir ou não a constante de amortecimento, designado por Damper. Em baixo define-se o diâmetro da espira, o número de espiras e o diâmetro do arame. Amortecedor. Podemos escolher linear ou torção. O retângulo azul, uma vez mais, funciona como a mola. Define-se a face, a aresta ou a linha, do ponto inicial até ao ponto final, que será definida por outra face, ou aresta ou linha, do componente que queremos acionar com o amortecedor. Força. Podemos escolher linear ou torque. Define-se o tipo de direção, como ação ou ação-reação. O primeiro retângulo, branco, define-se a face, a aresta ou a linha, enquanto no segundo retângulo define-se a direção. Temos disponíveis vários tipos de funções da força. Constante, define-se o valor em Newton. A função step, define-se o valor inicial da força, o tempo inicial, o valor final da força e o tempo final. Função harmónico, define-se o valor da amplitude em Newton, o valor da frequência em Hertz, valor médio em Newton e a mudança da fase em graus.
A função segmentos define-se de igual modo como no comando motor, só com uma diferença na tabela, na inserção dos valores em Newton, e o gráfico é em força versus tempo. A função dataPoint é muito semelhante à função anterior. A função expressão define-se inserindo funções matemáticas, variáveis ou constantes e ainda resultados do estudo de movimento. Continuamos a mostrar os mecanismos de cada comando. Contacto. Define-se no retângulo azul os componentes com o contacto entre eles. Ou coloca-se um visto e seleciona-se os componentes por grupos de contacto. Podemos definir o tipo de material: acrílico, alumínio, nylon, borracha e aço. Podemos definir os valores caso se pretenda atrito dinâmico. Temos os valores de velocidade de atrito dinâmico e o coeficiente de atrito dinâmico. O mesmo acontece para o atrito estático. Temos ainda as propriedades da elasticidade, onde se definem os valores de rigidez, o expoente, o amortecimento máximo e a penetração de contacto. Gravidade. Define-se a direção que pretendemos no retângulo azul. Seleciona-se o eixo que se pretende aplicar à ação da gravidade, que toma como valor 1G, 9,81 m². Resultados. É o ícone onde podemos definir as diretrizes para obter os gráficos com os resultados da análise de movimento. Como podemos fazer? Clicamos no ícone Resultados e, no primeiro retângulo, encontra-se a categoria Deslocamento, Velocidade, Aceleração, Força, Momento, Energia e Consumos. Depois temos as subcategorias no segundo retângulo: Deslocamento, Velocidade e Aceleração Linear, Angular, Tracejado de Movimento, designado por TracePath. O terceiro retângulo define-se o componente em X, Y, Z e magnitude. No retângulo azul define-se o comando, por exemplo, o motor, uma face ou uma aresta, a linha do componente ou ainda os mates. Mostramos agora outros tipos de categorias e subcategorias que podemos definir. Propriedades. Define-se os frames por segundo, que significa a definição da janela de amostragem de resultados. Com o aumento dos frames por segundo, garante-se a obtenção de resultados mais fidedignos do sistema ou do modelo em estudo. Os outros parâmetros que podemos definir são a resolução de contacto 3D. Define-se através do cursor de baixo para alto. A precisão define-se com o cursor de baixo para alto. Define-se os valores de ciclo de movimento e, por defeito, tem inserido um ciclo por segundo. Nas opções avançadas temos três tipos de integrador. O método de integração GSTIF é um método padrão usado pelo SolidWorks Motion, sendo um método rápido e preciso para o estudo de deslocamentos para uma gama ampla na análise de movimento. Tem apenas a capacidade de introduzir erros pequenos. O método WSTIF é semelhante ao método GSTIF na formulação e comportamento. Difere apenas nos coeficientes calculados e nos passos constantes existentes. O método WSTIF consegue lidar com mudanças repentinas durante a integração e deslocação de componentes. O método S2GSTIF é um método de integração que proporciona melhor controle de erro no estudo de velocidades e acelerações, a nível de equações de movimento. Depois,
temos o número máximo de iterações, bem como o valor de iterações inicial, mínimo e máximo. Quando se faz o clique neste ícone, o cálculo, estudo de movimento, podem surgir mensagens do próprio Motion Analysis onde sugerem-se algumas alterações e cumprimento de regras para que o modelo possa efetuar a análise corretamente. Estas são algumas mensagens que poderão surgir. No ponto 1, o resultado falhou para a precisão indicada. Deve-se diminuir o valor da precisão no quadro das propriedades. No ponto 3, o mecanismo encontra-se trancado ou preso. Deve-se iniciar a simulação com diferentes configurações iniciais ou alterar os comandos, de forma a obter um movimento válido. No 4, se continuar a falhar, deve-se logo, quando inicia a simulação, usar um integrador inicial baixo. Por exemplo, no ponto 7, poderá haver motores com velocidades muito altas. Tentamos reduzir as velocidades dos motores. Para completarmos a apresentação do curso e-Learning em Motion Analysis, vamos apresentar um exemplo de um modelo já desenhado e montado em SolidWorks. Vamos então selecioná-lo. Vamos abrir o Assembly. E estamos perante então o interface do SolidWorks, onde se montou estas três peças. Como podemos ver aqui na árvore de operações, as combinações entre elas, coincidente entre o apoio da base e esta engrenagem, da mesma forma para a segunda engrenagem, e utilizou-se então uma combinação guia entre esta engrenagem e esta. Foi feita uma relação entre estas duas linhas, deste dente e este dente. Vamos então passar ao interface do Motion Analysis. Clicamos aqui no separador Motion Study e abriu-se então a nossa janela onde se encontram os comandos que já foram descritos anteriormente. Um breve resumo dos comandos. Este aqui é o tipo de movimento. Vamos selecionar Motion Analysis, o cálculo do estudo, o Start, o Play from Start, aliás, o Play, o Stop, a barra de tempo, a velocidade de reprodução, o tipo de reprodução que queremos, normal, em loop ou recíproco, gravação da animação, gravação também da animação, mas em modo de vistas de rotação, explosão, os comandos motor, mola, amortecedor, força, contacto, gravidade, os resultados, propriedades e os ícones de simulação para a obtenção de resultados como a tensão, a deformação e fator de segurança. Cá está, vamos aos resultados e conseguimos mostrar os resultados que pretendemos. Mas já lá vamos. Portanto, neste modelo, constituído por 3 componentes, 3 peças, os comandos utilizados foram o motor rotativo e o contacto entre
corpos sólidos. Vamos iniciar com o comando motor. Edit Features. Aqui neste retângulo selecionamos a face que pretendemos que tenha movimento, que seja o acionador. Esta é a face que pretendemos indicar a direção de rotação. Aqui é o tipo de movimento constante. Foi o que foi definido com velocidade de 200 RPM. Temos outro tipo de movimentos no motor. Temos a distância. Neste caso aparece em graus, porque está selecionado um motor rotativo. Podemos definir o tempo. Por exemplo, tipos de segmentos. Podemos definir o valor Y nos gráficos. O deslocamento. No X, o tempo. Corta. Para completarmos a apresentação do curso e-Learning em Motion Analysis, vamos apresentar um exemplo de um modelo já desenhado e montado em SolidWorks. Vamos então selecioná-lo. Vamos abrir o Assembly. E estamos perante então o interface do SolidWorks, onde se montou estas três peças. Como podemos ver aqui na árvore de operações, as combinações entre elas, coincidente entre o apoio da base e esta engrenagem, da mesma forma para a segunda engrenagem, e utilizou-se então uma combinação guia entre esta engrenagem e esta. Foi feita uma relação entre estas duas linhas, deste dente e este dente. Vamos então passar ao interface do Motion Analysis. Clicamos aqui no separador Motion Study e abriu-se então a nossa janela onde se encontram os comandos que já foram descritos anteriormente. Um breve resumo dos comandos. Este aqui é o tipo de movimento. Vamos selecionar Motion Analysis, o cálculo do estudo, o Start, o Play from Start, aliás, o Play, o Stop, a barra de tempo, a velocidade de reprodução, o tipo de reprodução que queremos, normal, em loop ou recíproco, gravação da animação, gravação também da animação, mas em modo de vistas de rotação, explosão, os comandos motor, mola, amortecedor, força, contacto, gravidade, os resultados, propriedades e os ícones de simulação para a obtenção de resultados como a tensão, a deformação e fator de segurança. Cá está, vamos aos resultados e conseguimos mostrar os resultados que pretendemos. Mas já lá vamos. Portanto, neste modelo,
constituído por 3 componentes, 3 peças. Os comandos utilizados foram o motor rotativo e o contacto entre corpos sólidos. Vamos iniciar com o comando motor. Edit Features. Aqui neste retângulo selecionamos a face que pretendemos que tenha movimento, seja o acionador. Esta é a face que pretendemos indicar a direção de rotação. Aqui é o tipo de movimento constante. Foi definido com velocidade de 200 RPM. Temos outro tipo de movimentos no motor. Temos a distância, neste caso aparece em graus, porque está selecionado o motor rotativo. Podemos definir o tempo. Por exemplo, tipos de segmentos. Podemos definir o valor Y nos gráficos o deslocamento, no X o tempo. Corta. Para completarmos a apresentação do curso e-Learning em Motion Analysis, vamos apresentar um exemplo de um modelo já desenhado e montado em SolidWorks. Vamos então selecioná-lo. Vamos abrir o Assembly. E estamos perante então o interface do SolidWorks, onde se montou estas 3 peças. Como podemos ver aqui na árvore de operações, as combinações entre elas, coincidente entre o apoio da base e esta engrenagem, da mesma forma para a segunda engrenagem, e utilizou-se então uma combinação gear entre esta engrenagem e esta. Foi feita uma relação entre estas duas linhas, deste dente e este dente. Vamos então passar ao interface do Motion Analysis. Clicamos aqui no separador Motion Study e abriu-se então a nossa janela onde se encontram os comandos que já foram descritos anteriormente. Um breve resumo dos comandos. Este aqui é o tipo de movimento. Vamos selecionar Motion Analysis, o cálculo do estudo, o Start, o Play from Start, aliás, o Play, o Stop, a barra de tempo, a velocidade de reprodução, o tipo de reprodução que queremos, normal, em loop ou recíproco, gravação da animação, gravação também da animação, mas em modo de vistas de rotação, explosão, os comandos motor, mola, amortecedor, força, contacto, gravidade, os resultados, propriedades e os ícones de simulação para a obtenção de resultados como a tensão, a deformação e fator de segurança. Cá está, vamos aos resultados e conseguimos
mostrar os resultados que pretendemos. Mas já lá vamos. Portanto, neste modelo, constituído por 3 componentes, 3 peças, os comandos utilizados foram o motor rotativo e o contacto entre corpos sólidos. Vamos iniciar com o comando motor. Edit Features. Aqui neste retângulo selecionamos a face que pretendemos que tenha movimento, seja o acionador. Esta é a face que pretendemos indicar a direção de rotação. Aqui é o tipo de movimento constante, foi o que foi definido, com velocidade de 200 RPM. Temos outro tipo de movimentos no motor. Temos a distância, neste caso aparece em graus, porque está selecionado um motor rotativo. Podemos definir o tempo. Por exemplo, tipos de segmentos. Podemos definir o valor Y nos gráficos o deslocamento, no X o tempo. Corta. Temos outro tipo de movimento, que é por segmentos, onde podemos, nesta tabela, inserir os valores do tempo, definir os valores em graus, para o caso do motor ser rotativo, e o tipo de segmento, se cúbico, polinomial ou linear, entre outros. Vou dar um exemplo, por 90 graus, 45, 25, por exemplo, e 0. E temos então aqui os gráficos de deslocamento, velocidade e aceleração. Vamos cancelar. Depois temos o outro comando, que é o contacto. O contacto é definido neste quadrado, neste retângulo azul, as duas engrenagens, foi o que foi selecionado, o material não foi selecionado, os valores de velocidade de atrito dinâmico, o coeficiente de atrito dinâmico e aqui o valor de velocidade de atrito estático e o coeficiente de atrito estático. Estes valores não mexemos. E pode-se clicar então, no calculador do estudo de movimento. Ele fez o estudo durante 1 segundo e meio. Vamos aqui fazer um zoom à barra dos tempos para definir melhor. Okay, 1 segundo e meio.
Estes foram os resultados que foram definidos, a força de reação e o consumo. Foram definidos aqui neste comando. Vamos só editar. Portanto, para este gráfico foi selecionado a força de reação, magnitude e um ponto coincidente. Este ponto coincidente fomos buscá-lo às combinações realizadas ainda no separador do modelo. Vamos mostrar o gráfico. Shortcut. Temos então o resultado da força de reação com valores máximos de 5.3 newtons, num tempo de 0 segundos a 1 segundo e meio. No caso do segundo gráfico, mostra-nos consumo do motor que acionamos à engrenagem. Os outros resultados foram obtidos proveniente do cálculo da simulação neste ícone. Podemos assim então mostrar os resultados que foram obtidos depois de termos colocado a simulação de 0 a 1 segundo a calcular a tensão, von Mises, a deformação e o fator de segurança. Vamos então selecionar. Para a deformação, são estes os valores tudo o que se aproxima a valores aqui de 3,7 expoente menos 7 são os que se evidenciam aqui nestas áreas dos dentes. Este é o fator de segurança. E voltamos então aqui a mostrar a parte da tensão. Tensão essa que é toda em volta do furo da engrenagem. Vemos ainda colocar em exibição o modelo. Vamos escolher o módulo. Ele vai mostrar sempre a imagem da deformação de 0 a 1 segundo e de 1 segundo a 1 segundo e meio a imagem será da cor da engrenagem em cinzento. Vamos ver então.
Ele tem este aspecto porque está sempre a voltar atrás. Carrega no stop. Para terminar, vamos ver o resumo desta lição. O Fruman teve a oportunidade de obter conhecimentos acerca deste software, que é uma excelente ferramenta para criar modelos dinâmicos para analisar o movimento dos componentes. Teve a oportunidade de entender os comandos descritos neste módulo, características e propriedades. Teve a oportunidade ainda de perceber que no SolidWorks, em Motion Analysis, podemos simular movimentos com a criação e construção de modelos simples. Passamos agora para as vantagens. Podemos dizer que é um software capaz de desenvolver, criar e modelar componentes em 3D e desenho 2D. É o tipo de software adequado para a concepção de componentes mecânicos e simulações. A interface gráfica é de fácil manusear e aplicar. Podemos ainda exportar modelos para outros softwares, como é o caso do MSC Adams. Vejamos agora as desvantagens neste software. A desvantagem mais notória para quem cria modelos complexos é o modo lento como executa o cálculo da simulação. No entanto, é apenas um tipo de software destacado para a criação de desenhos do tipo mecânico e simulações aplicadas à engenharia. Acaba por ser uma crítica positiva e não negativa.